Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Moisés e faço parte da Eagle Care. Então, nós estamos começando hoje a primeira live para tratar de um assunto que é muito importante, que é a questão... Opa, peraí que... Começando aqui. Vamos lá. Já está valendo. Então tá, já está começando. Então tá. Então, uma boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Meu nome é Moisés, eu faço parte da Eagle Care. E hoje, essa é a primeira live que a Eagle Care está realizando, uma parceria com o Tecnofinos, do Parque Tecnológico São Leopoldo, e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, para abordar um tema que é muito importante, que é a questão da alimentação. E a gente quer falar sobre alimentação saudável. Como ter uma alimentação saudável em tempos de Covid-19. Então, para fazer esse bate-papo aqui, nós temos dois excelentes convidados aqui, que é a professora Janete, professora nutricionista, professora da Universidade, da Unicinos, e o Ezequiel Cardoso Martins, que é um agricultor agroecológico e que tem um bom trabalho já de longa data com produtos orgânicos e trabalho dentro da agricultura não convencional. Né? Então, eu vou começar, então, fazendo uma boa provocação dos nossos dois painelistas aqui, né, que é como a gente pode ter uma alimentação saudável em tempos de Covid, né, e fique à vontade para fazer uma apresentação breve de cada um aí e poder estar respondendo já esse primeiro questionamento aí. Fiquem à vontade, eu vou anunciar aqui para todo mundo e podem enviar perguntas aqui no Facebook, que eu vou estar anotando e repassando aqui para o nosso painelista, a doutora Janete e o Ezequiel, para que para que eles possam também interagir e estar respondendo as dúvidas de cada um, tá? Vamos lá, então. Podemos começar, então? Bom, então, né, já que tu fez o primeiro desafio, assim, pra gente de começar falando como que tá sendo, né, como que é essa alimentação, né, nos tempos de Covid, eu acho que é bem pertinente, porque o que era esperado para ser só 40 dias, né, já está se arrastando por 3 meses e vai mais um tempinho, né, com que a gente não sabe qual o tempo, né. E isso começa a refletir na saúde das pessoas, né? O que antes as pessoas, não, 15 dias em casa, não preciso me cuidar tanto, eu vou comer de uma maneira, porque isso vai passar. Isso foi passando. E hoje a gente vê cada vez mais nas pessoas essa preocupação com a alimentação, né? Não só com o peso, com o que a gente vê nas redes sociais do pessoal brincando, dizendo com que já está engordando, né? Nesse tempo de isolamento social, mas também com o comer mais saudável, né? Já com que a maior parte das pessoas estão em casas, a alimentação está sendo que ser produzida em casa, né? As pessoas estão tendo que comprar mais comida do que antes tinham que comprar, né? E muitas famílias se vendo na questão de que estão fazendo todas as refeições em todos os dias da semana, né? O que antes não se faziam, né? Então, acho que hoje a gente tem que falar muito sobre o que a gente, nutrição, sempre fala para as pessoas, que é aquelas leis antigas lá de Pedro Escudeiro, com que era quantidade, qualidade, né? Harmonia e adequação, né, com que a gente faz, mas como que a gente faz isso, né? A gente tem que praticar variedade de alimentação, tem que comer com moderação, né? E equilibradamente, que é uma equação com que não é simples, porque cada pessoa é diferente um do outro, e dentro de uma casa a gente tem ou uma pessoa com que é idosa, um pai, uma mãe, um avô, né, uma criança, então a alimentação pode ser igual para todo mundo, só que na quantidade certa e correta dos alimentos, né, com muitas premissas, assim, para ser seguida, né, mas de uma maneira geral, eu sempre brinco que é o planejamento alimentar que vai ter que sobrepor agora neste momento, né? As pessoas estão tendo que sair menos para ir no mercado, elas não podem sair todos os dias para comprar pão na padaria também, né? Então, eu acho que um simples planejamento, talvez envolvendo todos os membros da família ali, né? Para saber o que vão comer cada manhã, o que vão comer no almoço, no jantar, né?
seja de grande valia planejar isso para a semana, né? E aí, com isso, já se planeja uma lista de alimentos, né? Uma lista de compras para o mercado, e pensando em hábitos saudáveis, né? Porque se não se deixar, bateu a fome, vai lá, vai pegar o que tem no armário, vai pegar biscoito, vai pegar porcaria, né? Porque a atenção faz as pessoas comerem mais vezes, e em casa a comida está logo ali, né? E no dia a dia, no trabalho das pessoas, as pessoas têm as paradas, né? Para fazer suas refeições, e em casa, às vezes em home office, deu uma vontade de comer a cozinha ao lado, né? Então, isso a gente tem que se planejar também bastante, né? Essa questão de que as refeições têm que ser planejadas, horários têm que ser seguidos, né? Para com que a gente consiga ter uma alimentação mais equilibrada. Em geral, essas são algumas dicas, né? Eu vou deixar para o Ezequiel falar mais, assim, essa questão de tipo, a gente como nutricionista, né, Ezequiel, agora eu vou passar a bola para ti, a gente sempre fala de uma questão com que, tipo, dá preferência para os alimentos in natura, né, evitar os minimamente processados, e aí eu acho que é o que entra essa parte, né, de como com que as pessoas vão ter acesso, né, a esses alimentos, né. Então, deixa eu só... Eu vou introduzir um pouquinho, acho que foi muito bem colocado aí, professora, o que você falou. A gente também, como agricultor, foi pego de surpresa com essa situação toda, viu? A questão dessa pandemia aí mexeu bastante com a nossa rotina e com a nossa dinâmica. Olha, muitos setores da sociedade tiveram uma dificuldade bastante grande com a questão de como que os negócios podem continuar funcionando nessa situação, especialmente quem tem relação com alimentação. Os comércios aí e lojas, supermercados tiveram uma dificuldade muito grande para poder se manter economicamente diante dessa crise tão danada, em que a gente não tem ainda uma dimensão da proporção que ela pode gerar, e a gente está tentando se adaptar. Mas eu posso dizer uma coisa, que essa crise fez as pessoas ainda mais valorizar a alimentação saudável. Porque aquilo que a gente está produzindo tem tido uma procura muito mais intensa do que em outros momentos. Por que eu digo isso? O fato de as pessoas estarem em casa, o fato de as pessoas estarem preocupadas com a imunidade, com a alimentação. E isso é uma coisa que a gente sempre falou, né? Explicando melhor para vocês, eu sou agricultor, moro aqui em São João do Sul, que fica bem na divisa com Santa Catarina. Minha família mora em Morrinhos do Sul, e a gente é feirante há quase 30 anos. A gente tem um ponto fixo de feira, que é na Feira da Redenção, em Porto Alegre. E esse público é muito fiel, que nos compra, nos consome nossos produtos. É um pessoal que tem uma noção do que está consumindo, e tem uma compreensão muito grande sobre a questão da alimentação saudável. Eu acho que eu sempre digo que por ser produtor de orgânicos não quer dizer que a gente está se alimentando bem, não, viu? Eu tenho essa autocrítica aí, que a gente se alimenta mal muitas vezes, pela dinâmica de trabalho, pela nossa correria da vida, e que tem conceitos que a gente precisa repensar aí dentro do nosso dia a dia. Mas, enfim, eu acho que, de modo geral, esse contexto que está posto fez as pessoas se preocupar muito com a saúde, e não só a saúde por causa da pandemia, por causa toda a questão geral que a importância que a saúde, as pessoas começaram a enxergar melhor a importância que a saúde tem. Posso dizer com propriedades mesmo, porque eu acabei de passar por um problema de saúde, e a gente acaba dando um valor que é só quem passa para poder compreender quanto é importante a gente valorizar a questão da alimentação, a questão de consumo, da diversidade e todos esses aspectos. E tem um ponto, a feira é quase como um oásis de diversidade. Isso que é o mais interessante, porque os produtos que se encontram lá, você dificilmente vai encontrar. Bom, tu pode até encontrar em alguns supermercados, grandes redes, mas a feira tu consegue comprar aquele produto colhido no dia anterior, com a qualidade superior, com todo um apego e um apelo que
que muitas vezes a grande rede não te oferece. Esse é o trunfo que o agricultor familiar, o agricultor ecologista consegue levar e estabelecer uma conexão e uma diferença daquilo que a gente faz e produz. E se eu puder explicar ao longo da transmissão, eu quero falar também, tirar esse mito de que produto orgânico é mais caro, tá? Aí, Moisés. Essa é uma questão importante, né, que as pessoas sempre falam muito, né, que, olha, o produto orgânico, ele é mais caro, né, então eu vou preferir comprar um produto, né, que é da agricultura convencional do que um produto orgânico, né. Mas a gente vê, eu frequento as feiras também, e a gente vê que as feiras oferecem esses produtos de maneira muito acessível e mais barata que uma rede de supermercados, por exemplo, oferece. Né? Então, isso é algo muito importante. E, professora Janete, como é que é um alimento saudável? Né? O que ele... A gente sabe, né, assim, que ele vai fazer bem para a saúde das pessoas, né? Mas o que a gente pode dizer, assim, dos benefícios que ele vai trazer para a pessoa, um alimento saudável, sabendo da origem, da procedência dele, como um alimento orgânico, por exemplo, pode trazer de benefícios para a sociedade, para uma pessoa, né, nessa situação, nessa conjuntura de pandemia, de confinamento, de isolamento social. E que tipo de alimentos a gente pode estar, vamos dizer assim, oportunizando. Muitas vezes a gente não conhece certos alimentos, evita eles, mas eles podem estar trazendo justamente benefícios para ajudar a superar esse momento. Eu acho que isso é uma questão com que a gente sempre trabalha, né, de uma alimentação saudável com a população, né, a gente tem a pirâmide dos alimentos, com que a população pode colocar em casa, né, no próprio Google, e colocar ali a pirâmide de alimentos saudável, né, de alimentação saudável, e ali vai estar dizendo as quantidades de porções de alimentos que a população tem que consumir pelos grupos alimentares, né? Então, a gente está falando como a base da pirâmide, os alimentos que são os carboidratos que a gente conhece, as fontes, né, que a gente tem de pães, os cereais, né, as farinhas, comumente conhecida como o trigo, né, a gente também como o milho, a mandioca, né, as batatas, nesse caso também como base da pirâmide alimentar, né, e pensar sempre com uma alimentação relacionada, né, quando a gente fala, ideal seria se a gente pudesse consumir uma alimentação integral, né, com cereais integrais nessa base da pirâmide, né. Depois, logo acima, vem algo com que é muito esquecido pela população, em que a gente bate numa tecla, com que, né, são as frutas e as verduras, né, com que é muito importante para a imunidade, para a saúde, né, a questão das próprias fibras para favorecer o trânsito intestinal, né, para toda a questão do funcionamento geral do organismo, né, e as pessoas estão esquecendo de consumir, né, e a gente sempre bate naquela tecla, assim, tem que comer 3 frutas por dia, e aí é uma coisa com que se eu perguntar agora para vocês, Ezequiel, Moisés, vocês comeram 3 frutas por dia hoje? Já comeram as 3 frutas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, e uma dica que eu dou sempre, assim, por exemplo, nessa parte de home office, é que eu já falei antes do planejar as refeições, mas, tipo, uma coisa muito legal é que, tipo, as pessoas esquecem muito, né, de comer isso, e daqui a pouco estão na mesa do escritório e a rotina, né, tá tão maior, parece, né, nesse período, e a gente está querendo fazer mais coisas, e também a cobrança muito maior da gente, como é o novo, né? Então a gente, horas assiste um vídeo, horas está participando fazendo um treinamento, está se adaptando a esse mundo. E eu acho que uma coisa legal tipo, carreguem, né? Botem do lado da mesa de vocês as porções de frutas, não precisa, a gente não está falando de grandes frutas, não está falando de outras coisas, né? Aqui tem um saquinho fechado que eu costumo sempre colocar minhas 3 frutas e ela fica ali me olhando, né? Não, essa eu trouxe agora para mostrar para vocês, eu já comi as minhas hoje, né? Então, assim, pode ser a banana, a maçã, pode ser a bergamota, a fruta com que está na estação, né? Mas é importante ter esse planejamento, seja lá inserido uma no café da manhã, uma no lanche da tarde, uma quando bate aquela fome, né, ou quando dá aquela vontade de comer doce, aquela fruta
com que a gente faz aquecida. Hoje, ontem estava quente, hoje já começou a esfriar, a gente está no inverno, né? Bate aquela vontade de comer aquele alimento mais quentinho, né? Então, daqui a pouco, aquecer essa fruta no micro-ondas, uma banana com mel, né? Uma maçã com canela, né? Mas aumentar a quantidade de frutas que come, não somente, né, na parte de vou comer uma fruta, seja ela in natura, a gente pode botar ela também nas preparações culinárias, né? A mesma coisa com os vegetais, com as hortaliças, né? As pessoas reclamam, e uma coisa com que tu falou, né, Moisés, de tipo, qual é o benefício disso? As pessoas reclamam, mas dá muito trabalho e é muito caro, né? Eu sempre brinco com que se a pessoa tiver um planejamento e ela for numa feira, quando ela chegar em casa, e hoje com essa questão de que a gente tem que pegar esses alimentos e fazer a higiene, não só hoje, né? Eu brinco com que hoje está muito mais aumentado e eu espero que a população leve isso para depois da pandemia também, né? Porque antes a gente já era sabido que a gente deveria comprar, ir na feira, fazer a higiene para a gente guardar esse alimento, até para durar mais esse alimento também, para a gente já ter isso facilitado. Mas uma coisa legal é, tipo, eu comprei um pé de alface e um pé de rúcula. Então, eu vou lavar essas folhas lá e vou higienizar, vou secar elas e vou deixar num pote fechado dentro da geladeira. Isso facilita no consumir esses alimentos. A mesma coisa é as frutas. Eu vou lavar, higienizar e eu vou colocar numa fruteira em cima da mesa e eu vou estar ali vendo elas, né? Eu sempre digo com que o que está no raio da visão, a gente costuma enxergar mais, né? Se a gente tem em casa potes de biscoito, né, nas prateleiras, é óbvio que vai dar mais vontade de comer o biscoito quando a gente cruza pela cozinha, né? Então, eu acho que a gente também tem que mudar esses hábitos de como a gente vai deixar em casa, né? Esses alimentos ao nosso alcance da visão, né? Tem a questão de uma alimentação saudável com que a gente tem que consumir proteína, né? E hoje em dia a gente sabe com que o preço da proteína, o gado é super aumentado, junto também com a questão de peixe, que é o que a gente deveria alimentação, né? A gente tem o frango, a gente tem ovos, né, que são fontes muito legais de proteína também para a gente consumir. E depois tem algo com que eu sempre falo, com que assim, sal e açúcar a gente deveria consumir o mínimo possível. Aí quando a gente fala em temperos, em orgânico, as pessoas não têm noção de o quanto que o tempero também ajuda o alimento a ter sabor, né? Então as pessoas ainda não têm esse conhecimento de quanto podem utilizar de temperos na sua refeição, né? Então eu acho com que assim, né, eu não tô aqui para dizer tipo que as pessoas têm que serem extremamente saudáveis nesse período, porque a gente também tem que levar muito em consideração que é um período em que a gente também está muito sensível, né, e é importante tanto os cuidados mentais, né, tanto questão da alimentação, quanto da atividade física com que a gente se mexe em casa, mas não é a mesma coisa do que sair para trabalhar, caminhar, e até um ponto de ônibus às vezes, ou do estacionamento até onde trabalhava, né, essa movimentação do corpo também influencia, né, tudo isso, que está relacionado com a alimentação e com o dia a dia. Então, os benefícios da gente ter uma alimentação equilibrada é que a gente, obviamente, a gente vai favorecer, né, a nossa imunidade, né, e eu sempre digo que não existe milagre para com que a gente tenha uma imunidade aumentada, a gente tem que ter isso como bons hábitos. Não adianta querer hoje olhar lá a moda da blogueira tomando um shot contra a imunidade de vitamina C, mel, cúrcuma, tudo, e achar com que eu estou imune amanhã, né? Então, isso a gente tem que ter muito em mente com que a alimentação funcional, uma alimentação natural, o consumo de alimento orgânico, eu falo muito isso para os meus alunos, que eu dou uma disciplina de alimentos e nutrientes também na faculdade, e a gente fala muito, até uma das atividades com que a gente faz é levar os alunos, né, num sítio orgânico para com que eles conheçam essa alimentação sustentável, e esse semestre não pôde ter, né, essa atividade. Então, eu sempre digo que o quanto que é importante as pessoas consumirem vegetais e frutas. Primeiramente, sempre digo isso como nutricionista, né? O suprassumo que eu desejo é com que as pessoas comecem a enxergar o orgânico como saúde, né? E eu digo com que é legal também quando a gente fala com que hoje a população também está mais preocupada com as hortas, né? A gente vê condomínios pensando em ter uma hortinha de temperos, né? A gente vê, por exemplo, a importância do vizinho bater na porta e, tipo, eu tenho 5 abacates, vim te trazer um porque eu não vou vencer comer, né? Então, essas coisas com que a gente fazia antigamente, com que deveria existir, né?
nos tempos antigos, tipo, eu tenho 5 abacates, eu nem lembro do meu vizinho que talvez não tenha que vai gostar de comer, né? Tipo, eu tenho plantação de bergamota no sítio do meu pai, no final de semana eu fui lá, tinha bergamota caindo no chão, eu lembrei, vamos trazer as bergamotas e vamos distribuir, né? Porque a gente não vai perder esse alimento. Então, eu acho que isso é o bacana com que a pandemia está fazendo, né? Está fazendo, que nem o Ezequiel disse, a preocupação pela alimentação aumentar, porque as pessoas começaram a ver o quanto com que ela é importante, né? E uma coisa muito legal, com que a gente já trabalha há muito tempo, que é com que as pessoas voltem a produzir os seus alimentos também, né? Tipo, a gente vê no Instagram, na internet, as buscas pelos pães, né? Tipo, as pessoas postando pães, né? Aprendendo a fazer, com que para mim é algo extremamente difícil, vou confessar, né? Pão igual da minha mãe, se ela estiver assistindo aí, né? Ela tem o melhor pão com que eu conheço, né? E eu nunca vou conseguir fazer o pão igual dela, por mais que eu tente. Mas eu tenho tentado também, né? Então, essa onda de tentar trazer as receitas, de tentar comer diferente, porque um peito de frango, ele pode ser o mesmo peito de frango se a gente fizer esse peito de frango do mesmo jeito todos os dias, e isso vai se tornar monótono, né? Mas a gente pode temperar um dia ele com mostarda, o outro dia a gente pegar o espinafre, fazer com molhinho branco, fazer ele a fiorentina, no outro dia a gente pode cortar em cubinhos, né? No outro pode desfiar e colocar num arroz. Então, assim, as maneiras com que a gente vai preparar esses alimentos e o quanto que está crescendo de pessoas buscando receitas na internet também, né? Então, a gente tem que começar a falar mais sobre alimentação natural, alimentação saudável, como com que isso pode ser feito, como que a gente vai guardar esses alimentos, e aí sim a gente vai ir para o orgânico, que a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de agrotóxicos, né? E que com isso, né, o orgânico tem todo um rastreamento, um cuidado, né, de preparo com que a gente vai estar deixando de consumir isso, né? Porque a gente, consideravelmente, com o passar dos anos, com o aumento de agrotóxicos, a gente também está tendo doenças degenerativas, cada vez mais câncer, com que a gente está vendo diretamente relacionado ao consumo desse de agrotóxico. Então, eu acho que vale cada vez mais as pessoas investirem. E quando dizem assim, é caro comer fruta, eu pergunto, tá, e o salgado aquele da padaria custa quanto? Né? O salgado aquele da padaria custa 5, 7 reais. Essas 3 frutas aqui não passam de 2 reais, né? Então, assim, se a gente fosse falar de orgânico, pode custar um pouquinho mais, mas mesmo assim ainda é mais econômico e faz melhor para o organismo da gente a gente consumir uma alimentação com que a gente vai estar aqui descascando, né? Vai estar consumindo alimento in natura, né? O organismo responde isso muito bem quando a gente começa uma alimentação adequada e equilibrada, né? Então, eu acho que o grande benefício, né, dos orgânicos, com o que eu vejo hoje, é a gente consumir algo que tem vitaminas e minerais e a gente está consumindo de uma forma segura esses alimentos. Né? Então, acho que, para mim, eu desejo, como nutricionista, que as pessoas comam mais vegetais e frutas, né? Se hidratem mais. E depois, o suprassumo que eu desejo muito é com que a população comece a enxergar o orgânico, sim, cada vez mais, né? Na alimentação. Tá certo, tá certo. E, Ezequiel, a professora falou da questão dos né, agrotóxicos que são utilizados nos alimentos. A gente tem um comentário aqui da professora Edelvira. Ela fala que o Brasil é campeão no mundo de agrotóxicos. Será que não está na hora de termos leis etiquetando nos produtos nos supermercados? Então, eu volto essa pergunta para ti, Ezequiel. Explica para a gente como é feito o cuidado, né, para produzir o alimento saudável, né? Quais são os cuidados, quais são os processos, as etapas para a produção desse alimento saudável e como nós podemos identificá-lo, né, nas feiras, nos supermercados, enfim, como a gente pode identificar ele, sabe que tem um selozinho, né, que está ali, que aborda essa questão. Fala para a gente por que o alimento orgânico é o alimento mais saudável, explicando um pouquinho do processo de produção dele. Então, eu posso dizer que o alimento orgânico, ele é mais saudável, especialmente porque ele busca um equilíbrio entre o processo de produção, né? E isso é um equilíbrio entre vários fatores.
dentro da produção orgânica, existem várias vertentes, vamos dizer assim, várias formas de produção. Agrofloresta, a agricultura agroecológica, a agricultura orgânica. Então, a gente tem diversos níveis de maneiras de produzir esses alimentos sem veneno, ok? Então, um exemplo que eu costumo sempre dizer, tu pode comprar 1 quilo de soja orgânica, mas em que o produtor planta 1.000, 2.000, 3.000 hectares de soja orgânica, que faz todo o processo, só substitui o agrotóxico por algum produto, algum defensivo, posso dizer assim, que não é de síntese química, mas que também gera um impacto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista socioprodutivo, enfim. Mas isso é um exemplo só para quero explicar que dentro da produção orgânica, que é a terminologia que o Ministério da Agricultura estabelece para a gente seguir como regra, ela funciona assim, pelo menos aqui em casa. A gente, antes de mais nada, a gente é pequeno agricultor. Nós somos agricultores familiares, tá? Somos de uma região onde praticamente totalidade são pequenos produtores, que a gente produz uma diversidade de coisas. Até, inclusive, eu faço parte de uma associação, que é a primeira associação de produtores ecologistas da região, do litoral norte gaúcho, chamada ACERT. Ela foi concebida através de uma proposta de vários sujeitos daquela época, e que estavam questionando muito o sistema de produção se implementando na nossa região aqui, que era do uso intensivo de produto químico. Algumas pessoas percebiam que aquilo gerava uma insegurança, porque veneno mata, né? Aquela caveira no rótulo não é do nada. E que quando você compra um produto, você assume o risco, né? A empresa simplesmente vendeu um produto que tem uma dose, que tem um tempo de carência, que se você utilizar, tá tudo certo. E a gente tem que respeitar isso, porque é uma lei, de fato, né? Mas, antes de qualquer coisa, a gente faz esse questionamento político sobre o que é esse tipo de produção em que a gente está fazendo, e que se faz paralelamente, que agrega a maioria das pessoas aí. Então, a produção orgânica, ela nada mais é de que você produzir alimentos, preferencialmente diversificados, sem o uso de produtos químicos, e respeitando regras que estão estabelecidas em lei. A gente não é só agricultor orgânico da boca para fora. A gente segue umas regras extremamente rígidas. Posso dizer que é difícil ser produtor orgânico, porque cada vez mais o Ministério nos cobra o produto que seja limpo, rastreado, sem resíduos nenhum, com barreira, com uma série de exigências cada vez mais. E que a gente também se questiona um pouco. Bom, a gente tem que respeitar essas leis, e que bom que está se endurecendo para que garanta que o consumidor tenha um produto de qualidade lá na frente. E a preocupação que eu tenho ao invés disso é que quem compra um produto que não é orgânico pode estar comprando qualquer coisa. Que, sinceramente, eu vendo, e não é puxar brasa para o meu assado, mas a gente vendo os produtores convencionais utilizando os agrotóxicos, a gente tem que ter um pouco de cuidado, e tem que ter rastreabilidade para eles também, porque é uma cadeia em que eu vou me coloco como agricultor. Nesse tempo eu tenho 33 anos, eu tenho quase 13 anos de técnico agrícola, então eu trabalhei prestando assistência técnica para agricultores orgânicos, ecologistas, mas também a gente acompanhava em alguns momentos, no projeto que eu trabalhei, agricultores convencionais. E eu acabei reconhecendo que realmente os defensivos, os produtos, eles têm uma função que ajuda os agricultores convencionais em determinado momento. Isso é importante, sim, entendeu? Porque facilita a vida, porque simplifica coisas, e que nós, agricultores ecologistas, passamos por essa dificuldade. Por exemplo, assim, aqui em casa, a gente produz bastante hortaliças, especialmente as raízes, os tubérculos. A gente tem aqui de carro-chefe, então, aipim, batata doce, inhame, gengibre, açafrão,
batata cará e algumas outras hortaliças. E trabalhar com essas coisas exige uma mão de obra bastante intensa, em que a gente, agricultor ecologista, também sofre bastante pela dificuldade, pela penosidade do trabalho. Todos esses fatores também têm essa relevância, essa importância dentro do processo que a gente vive como agricultor ecologista. A gente precisa tentar encontrar formas de produzir que sejam mais harmônicas possíveis com a natureza, conciliando questões de demanda com o consumidor, né? As pessoas não vão querer consumir só inhame, elas querem consumir arroz, querem consumir feijão, querem consumir verduras em geral, e a gente está tentando fazer isso. Mas é um desafio porque a gente precisa associar essa demanda crescente de produção orgânica e que a gente, ao invés de a gente segurar esse nicho de mercado embaixo do braço, ao contrário, a gente pensa sempre em potencializar mais pessoas a fazer. Eu nunca imaginei, por exemplo, eu sou uma pessoa que produz bastante batata doce, mas a minha batata doce não vai ser o suficiente para o ano. E eu sei que se eu plantar mais batata doce no ano que vem, vai ter essa venda, com certeza vai ter uma venda que vai acontecer. Aqui no mercado, ou na feira, ou numa cooperativa, a gente tem essa demanda. Porque as pessoas não encontram, e muitas vezes, aquele produto o ano inteiro, ou o produto a não ser na feira. A outra coisa importante também é que, além da feira, um espaço de venda online está acontecendo muito nesse tempo de pandemia, que é os deliveries. E a gente tem, há 30 anos atrás, tinha algumas pessoas, alguns parceiros do nosso trabalho que diziam que eles eram como se fosse a vanguarda, eles falavam algumas coisas que a gente não acreditava. Meu pai fala bastante disso, que daqui a alguns anos vocês vão ter a venda já toda por telefone, isso há 20 anos atrás. As pessoas vão ligar para vocês vão vender o produto de vocês, tudo por telefone, e vocês vão entregar lá na feira, vocês vão vender quase nada lá na banca. Vai ser tudo automatizado. Ora, né, na época isso era um absurdo. E hoje a gente preparando as coisas da feira, metade ou mais da metade, ela acontece por venda online. Hoje a nossa família, eu faço parte da família Martins, que é meu pai, minha mãe, eu, minha esposa e mais uma irmã minha. A gente trabalha como núcleo familiar. E a gente tem as encomendas, as lojinhas de bairro de Porto Alegre estão comprando, né, as pequenas cooperativas, mercearias, as lojas de produtos orgânicos, que tem um outro nicho de mercado, né? É um outro espaço que aí eles têm uma dinâmica de comercialização super importante, que é mais local, que é uma relação mais direta com o consumidor de cada região. Mas, enfim, eu tenho como um princípio que a gente precisa, apesar de que eu não justifiquei, mas o produto orgânico é mais barato, tá? Que a gente precisa popularizar o consumo de produto orgânico. Não só o médico, não só a pessoa de alto poder aquisitivo vai lá e compre, mas aquele cara que tem o dinheiro contado num mês e que quer comprar o produto orgânico por um preço acessível também. Eu acho que isso é um princípio que eu levo, e é possível sim, é possível a gente produzir produto orgânico com baixo custo, acessível para quem não tem tanto poder aquisitivo. Ótimo, Ezequiel. E, professora Janete, a senhora falou na questão das hortas, né? Existem muitas hortas comunitárias, existem também as pessoas que, mesmo no apartamento, tem lá a sua hortinha, o seu canteirinho ali, plantando alguma coisa, né? Enfim, ele também tem não é simplesmente na relação assim de estou produzindo ali para o meu próprio sustento, né? Mas também é uma maneira da pessoa, vamos dizer assim, fugir um pouco do convencional, ela poder também, no período de quarentena, ela fica mais em casa, ela procura cozinhar mais, preparar mais, né, o seu alimento do que comprar um alimento já industrializado. Que benefício pode trazer isso aí? O que a gente pode estar visualizando em termos para uma pessoa ou que, vamos dizer assim, tem vontade, também não começou, mas quer ter a sua hortinha, quem sabe, mesmo no apartamento ou na sua casa, enfim.
Eu acho que, tipo, dando sequência ali, quando o Ezequiel falou ali da batata doce, né, eu lembrei de uma coisa com que é importante, que isso vai, assim como o avô do Ezequiel já dizia lá, com que a venda ia ser por telefone, eu vou dizer uma questão com que é as plantas alimentícias não convencionais, né, as punks. O Ezequiel falou da batata doce, e muitas pessoas não sabem, mas a folha da batata doce, ela tem mais vitamina, por exemplo, B6, do que na própria batata doce. Assim como a casca da batata doce. Então, eu queria já pegar esse gancho com o que ele disse e falar também de aproveitamento integral dos alimentos. Daí eu já te respondo um pouquinho a tua pergunta, mas com que as pessoas, né, pensem que... Eu sempre gosto de usar um exemplo com que, assim, uma banana, né, 1 quilo de banana, a gente tem mais ou menos de 300 a 400 gramas de casca, né? Então, a gente vai pagar o quilo da banana entre 4 e 7, 8, às vezes, dependendo do mercado, mais da banana, né? E se a gente for fazer um custo disso, a gente está botando 30%, de 30% a 40% fora, né, do nosso dinheiro com que a gente comprou, e a casca da banana, ela dá para fazer ela desfiada como se ela fosse uma carne, ela é riquíssima também, ela é pouco calórica e ela é super nutritiva. A gente pode bater ela e fazer bolos e aumentar a quantidade de fibras que a gente tem nos alimentos, né, nos insumos. Dá para fazer almôndega, e eu sempre digo assim, pega a casca da banana que tu comeu agora, usa esse mesmo saquinhos fechadinhos, tem um saquinho lá na geladeira e vai botando as cascas lá, junta durante 5 dias, depois raspa essa banana, faz ela refogada, né? Então esse é os talos dos alimentos, né? A gente tem aí talos de brócolis, talos de agrião, de espinafre, com que, ok, não quero comer com aquele alimento no preparo que eu vou fazer os talos, mas guarda os talos. Daqui a pouco faz um caldo de legumes natural, né? Não utiliza aqueles caldos artificiais de legumes, né? Vai cozinhar um frango, por exemplo, para fazer ele desfiado, não joga essa água fora, não. Guarda, bota lá nas forminhas de gelo, depois tira o gelo, bota dentro de saquinhos, guarda no congelador, quando vai preparar os alimentos, usa isso no preparo, né? Então, essa questão de cada vez usar menos alimentos, né, industrializados vem com cada vez mais forte isso, mas principalmente esse aproveitamento de alimentos, né, com que a gente está falando de sustentabilidade. Quando o Ezequiel fala também da questão de orgânicos, eles têm todo um cuidado para não exaurir o solo, do quanto que eles vão utilizar de água de recurso natural, o quanto com que a gente, quando compra de um produtor orgânico, normalmente, às vezes, ele é mais regional, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem a zona rural, que as pessoas não conhecem, mas a zona rural é uma grande produtora de alimentos e está aí nas grandes redes para pedir, né? Está lá na feira também, de Porto Alegre do Bonfim, nas feiras com que a gente tem, né? Cada vez mais. Mas aproveitar esses alimentos e o cuidado que a gente tem, e eles têm um transporte que anda menos, né? Então a gente vai ter menos camada de CO2, com que a gente... Isso é ajudar a terra também, né? É uma sustentabilidade com que está envolvido em todo esse processo de alimentos. Aí quando o Moisés falou ali também, outra coisa da sua hortinha, qualquer pessoa pode ter uma hortinha, né? Eu acho que esse contato com a terra é uma coisa com que para algumas pessoas é desestressante, né? É mais como, que nem tu disse assim, eu não vou plantar o meu tempero, eu não vou plantar o meu tomate, às vezes eu vou plantar num vaso, um tomate cereja, um pimentão, vai dar 1, 2, 3, mas é aquele orgulho de dizer que plantou e que é o seu próprio alimento, né? Então, assim, eu acho que isso é super benéfico, né? E, tipo, sem contar com que hoje em dia a gente também tem que lembrar que as crianças estão em casa, né? Colocar com que a criança de hoje saiba o que é uma plantação. Eu fui criada na região metropolitana e a gente sempre teve, como morou em casa, hortas, árvore. Eu sei o que é subir numa árvore, colher a minha goiaba e comer uma goiaba do próprio pé. Mas as crianças sabem o que é isso, né? É o que eu pergunto, ou se a gente vai perguntar onde nasce uma goiaba, ela vai dizer na gôndola do mercado, né? Porque é importante, né, a gente falar de onde vêm os alimentos, cada vez mais a escola falar sobre isso, a gente falar com as crianças sobre isso, né?
mostrar de onde vêm os alimentos, de como que a gente produz, inserir as crianças hoje cada vez mais, né? Então, quando a gente pega ali um pimentão que a gente compra na feira, a gente corta, tira as sementinhas e a gente compra um vaso, coloca uma pedrinha, me corrija, Ezequiel, me corrija se eu estiver errado, coloca ali, faz a basezinha, a pedrinha, bota a terra, né? O seu adubinho lá, guarda as cascas com o que vai fazendo para botar nesse vasinho ali também. E a gente larga essas sementinhas, a felicidade que é da criança estar plantando aquilo ali e o esperar dela nascer aquilo, eu acho que é muito importante, né? Tipo, eu sempre digo com que aquela grande experimento que a gente vê em quase todos os professores fazendo com as crianças de botar o feijãozinho no algodão para esperar crescer o feijãozinho, né? O que traz disso para as crianças, né? Eu falo isso, eu tenho uma filha de 6 anos com que também está em estudo em casa, né, e o quanto com que ela gosta de se envolver com isso, e o meu mais velho, de 14 também, eu acho com que é isso com que a gente tem que trazer para as pessoas, e quando a gente fala de uma horta, a gente pode falar de um vaso, a gente pode falar de uma garrafa PET, né, então com isso tem várias outras coisas, tem também a questão, Moisés, com que não só mais a horta, as pessoas estão preocupadas também com o resíduo orgânico com que elas formam, né, a gente está falando em próprias composteiras, às vezes, as pessoas falam em fazer com 3 caixas, tirar aquele líquido para depois molhar as plantas para fazer o chorume, né? Então, a gente tem várias outras coisas com que as pessoas, eu acho que tem que voltar nessa questão de tipo, por mais com que o meu vaso de alface não vai dar para mim ser autossustentável para alfaces, mas eu acho com que as pessoas têm que voltar a produzir, voltar a dar valor pelo tempo que esse alimento fica ali no vaso, quanto com que é desprendido para molhar, para regar, para colher, né? Porque aí vai dar valor ao produtor, aí vai dar valor, né? E também essa questão de desmistificar, porque quando a gente planta em casa, o alimento não sai com a forma tão bonitinha, né? Como é o orgânico que as pessoas têm. Se a gente coloca lá a cenoura, ela é toda às vezes um pouco diferente, nasce uma batata doce, né, Ezequiel, num formato com que não é aquela batata doce com que as pessoas acham que é convencional, né, mas com que é altamente consumível, né, e que eu sempre brinco, né, quando a gente está falando de um consumo adequado, de um solo fértil, né, a gente está falando de alimentos com que eles vão ser mais nutritivos, né, consequentemente, se tu pegar uma banana de um produtor com que ele produz quilos e quilos para uma rede mercadista, de uma banana com que a gente planta no quintal e vai nascer essa banana, a gente vai estar falando de solo, com que ele é diferente um do outro, né? Tipo, um morango do Rio Grande do Sul é diferente do morango com que a gente vai ter plantado no norte, por exemplo, por questões de solo, nutrientes com que isso tem. Mas, de uma certa forma, a gente ajuda muito mais o meio ambiente quando a gente olha com mais carinho para esses nossos recursos, né? Então, eu acho que essa questão de vamos plantar um vasinho e qualquer lugar dá para plantar. E você quer uma coisa muito fácil de plantar em casa, plantem alecrim, plantem manjericão, né? Eu sempre digo com que essas ervas dão um cheiro para o ambiente, isso é muito legal, assim, também, né? E é uma coisa com que a gente não utiliza tanto, né? Às vezes a gente quer plantar porque quer comer um pé de alface, num vasinho vai comer 3 pezinhos, né? Mas daqui a pouco o pé de manjericão, o pé de alecrim, ele vai dar pra gente não precisar comprar o alecrim, não precisar comprar o manjericão naquele período. Então eu acho que a gente também tem que pensar nessas questões também da alimentação, né? Boa. Que é bem importante. Bom, Ezequiel, nesse período de quarentena, as pessoas podem ficar com um pouco de receio, né, de ir para uma feira orgânica. Quais são os cuidados que as feiras orgânicas, que as feiras agroecológicas estão tomando para receber as pessoas que vão até as feiras para comprar, ou até para, vamos dizer, explicar para a sociedade e deixar ela muito tranquila com relação aos cuidados que estão sendo tomados para que as pessoas possam ir consumir, né, os produtos agroecológicos, né, de maneira segura. Cara, então, a gente está, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente está respeitando o decreto municipal de Porto Alegre, como a gente participa da Feira do Bonfim, então a gente está respeitando o decreto municipal. Quem entrou naquela Feira do Bonfim sabe que é um aglomero,
E é legal aglomerar. A gente gosta das pessoas perto, né? E já tá dando saudade, né, de aglomerar, né? Já tá dando saudade de aglomerar. Muita saudade mesmo, porque a gente gosta. Para vocês terem uma ideia, temos quase 30 anos de feira, nossa associação, e a gente tem amigos que estão lá toda semana. Então não são só clientes, são parceiros de vida, parceiros de trabalho, parceiros de proposta, né? E a gente não pode mais. O que aconteceu? Quando estourou aquela situação, a gente ficou um final de semana sem ir para a feira, todo mundo com muito medo. E aí depois a associação, a gente tem uma organização, né, que é a FAI, que representa todos os feirantes, que foram discutir com a prefeitura para ver como que a gente poderia se reorganizar, porque a primeira orientação, o primeiro decreto saiu da municipal, foi que só podia ir feirante da metropolitana aí de Porto Alegre. Ora, 90% quase do feirante da Feira do Bonfim é de fora. Então ia matar com a gente, que é uma principal fonte de renda, né? Seria a feira. Então ia nos deixar muito, muito, muito quebrado. Aí a gente conseguiu construir um protocolo, que é de distanciamento e regras que estão estabelecidas. Então, a gente tem lá, acho que é 15 metros de distância uma banca da outra, foi fechado a rua, então a gente ocupou parte do asfalto, no meio da quadra, lugares que permitem com que as pessoas tenham espaço de circulação. Existe uma fita que delimita as pessoas. Eu não tenho ido na feira esses últimos dias, então não sei como é que está agora, mas que todo mundo muito bem paramentado, com máscara, com toda a proteção. Por quê? Vocês imaginam, meu pai tem 56 para 57 anos, ele é quase grupo de risco, entendeu? E a gente vê essa situação que ele está indo para a feira, né? Eu passei por um problema de saúde, então eu não pude ir nesses dias. Agora vamos ver como vou começar a estar participando novamente. Mas então, assim, antes mesmo da segurança pro consumidor, a gente tem que se preocupar com a nossa segurança e automaticamente pro consumidor. Então, as pessoas que forem lá vão ter que minimamente respeitar a fila. Me parece que não podem tocar nos produtos, a gente pode pedir, né? E toda essa questão, esse regramento. A gente tem coisas que há de se considerar. É um espaço ao ar livre, tá? Que ajuda bastante a não propagação do vírus em si. E a gente respeitando. Uma das coisas é, usando a máscara direitinho, ajuda bastante, porque a gente não sabe usar máscara, né? Então a culpa não é da máscara que não serve, é porque as pessoas não sabem usar direito. E tem que ter esse protagonismo da pessoa também que está indo lá. Acima de 60 anos não vá na feira, então pede pro filho, pro irmão, para alguém da família que possa fazer isso. Parece que, bom, eu recebi no grupo da associação agora há pouquinho que a prefeitura está baixando um novo decreto, uma nova orientação, porque vai ter que aumentar o distanciamento e as bancas vão ter que diminuir de tamanho. Eu não sei se é certeza isso. Tem que conferir, mas está endurecendo as regras para que a gente não peque em função dessa questão. Então, isso está bastante em voga aí dentro da nossa dinâmica de trabalho, porque a gente não quer, de forma alguma, que o nosso consumidor corra riscos, tá? Então, estamos seguindo essas recomendações aí. Eu pegando esse gancho também, Ezequiel, assim, eu queria só instruir, né, a população. Acho que quando tu coloca ali, a população não sabe usar máscara, a população também não sabe lavar a mão, né? A gente está em 2020 e a gente teve que ensinar isso para a população, que o nariz tem que ficar dentro da máscara e que a mão a gente tem que lavar e não é só botar embaixo da água, né? Então eu acho que quando tu fala em protagonismo, a gente tem que começar a falar com que a responsabilidade é de cada um de nós, né? Não é preciso ter um decreto para dizer com que eu não posso lá dar um tapinha no colega, que eu não posso abraçar, com que eu não posso. A saudade está igual para todo mundo, né? A vontade de sair na rua e ir num parque está igual para todas as pessoas, né? Claro que umas têm necessidades um pouco maiores, outras não, porque cada ser humano é individual. Mas a gente tem que lembrar, e eu queria dizer, com que assim, quando for fazer compra, tem que lembrar daquela, quando voltar para casa, né? Fica de máscara ainda para fazer a higiene, né? Do que comprou, as sacolinhas que trazer das feiras, coloca direto no chão,
né, da cozinha lá. Quando sair, já deixa lá as bacias com água de molho para colocar quando for comprar horte, para quando for comprar as frutas. Já deixa uma bancada limpa para com que a gente vá tirando da sacola e botando esse alimento fora. E tem uma misturinha com que a gente pode fazer, não só, né, o álcool gel, que as pessoas pensam de passar nas embalagens, não precisa ser, tem uma mistura que é 250 ml de água sanitária, né, de cloro, para 750 de água, bota numa garrafa com um spray, pega um pano limpo, e para fazer essa misturinha, que é essa água de limpeza dessas embalagens, né, e aí vai fazendo essa limpeza e vai passando para uma outra bancada, né. Acabou de fazer isso, tá lá os legumes na água, deixa ela de molho, e aí a misturinha para deixar os legumes na água, para fazer essa higienização, ela é diferente dessa água de limpeza. Ela é 1 colher de sopa para 1 litro de água, porque ela é muito mais diluída, e tem que deixar de 10 a 15 minutos, o ideal é 15. Então, assim, deixa ali de molho, né, 15 minutos, depois lava individualmente e bota para secar para guardar na geladeira. Acabando isso, aí sim tu já tá com a mão ali, tu já vai lavar a tua mão, aí tu vai tirar a tua máscara e, ó, fazer a tua higiene, é banho, né? Então, quando tu tá acabando de fazer essa limpeza, os 15 minutos com que tu deixou de molho ali os vegetais, eu sempre digo, pega o pano e já limpa o chão onde tu largou as sacolas. Essas sacolas, bota elas em quarentena, deixa elas 3 dias separadas lá, se tu não quer lavar, deixa elas lá, porque a gente sabe que o vírus se mantém nos plásticos, né? Mas deixa lá e depois que tu pega essa sacola para reutilizar. Então, isso é bem bacana da gente instruir a população a fazer, porque, e quando eu falo em planejamento, pensar em 1 vez por semana no mercado, em 1 vez por semana ir numa feira ou comprar seus hortes, a gente tem uma exposição muito menor do que, por exemplo, a gente pedir mercadorias todos os dias no mercado e todos os dias fazer isso. Porque quando a gente está concentrado numa atividade, a gente não vai, por exemplo, se tu tirou a máscara para fazer a higiene do que chegou, o teu risco de tu tocar no rosto é muito maior. Então, continua de máscara, depois dessa máscara tu bota para lavar, vai, tomou teu banho, tu lava tua máscara, e depois, e aí tá legal e tá adequado. Né? Então, isso é bem importante. A segunda dica com que eu não podia esquecer, eu tenho aqui chimarrão e tenho aqui água, de dizer para as pessoas tomem água. Né? As pessoas em casa esquecem de se hidratar, isso é muito importante. Carrega essa garrafinha de água, se vai para a sala, fica na sala, carrega, deixa lá na sala. Se volta, faz que nem deveria fazer no ambiente de trabalho convencional. Né? Eu friso isso que deveria fazer, porque é uma questão que a gente não deveria ensinar a usar máscara nem lavar a mão, mas já que a gente está tendo que fazer isso, vamos frisar de novo e dizer, tem que se hidratar, né? Tem que tomar água, pode tomar chimarrão, pode tomar seu chá, né? Não vai exagerar de cafeína, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, uma alimentação adequada e saudável, assim, eu acho que... E também sem entrar muito em paranoia, né? Porque isso vai passar, né? E a gente tem que manter a cabeça funcionando, né? O corpo, a gente corre atrás. Claro que a gente não pode exagerar, não pode pedir fast food, comer fritura, né? Até pode isso acontecer, e isso é normal caso aconteça, para deixar bem claro, né? Porque isso só não pode acontecer todos os dias, né? E que se forem pedir comida de aplicativo, né? Pode pedir pizza, pode pedir hambúrguer, mas isso aumentou 3 vezes mais o pedido das pessoas. Olhem lá para os alimentos com que também tem as pessoas com que produzem alimentação orgânica, as pessoas que produzem alimentação natural, a comida de verdade. Não olha só para o que a gente deveria comer esporadicamente, né? Olha para a alimentação convencional também. Ajuda o pequeno comerciante, né? Ajuda o grande também, porque nessa hora está todo mundo precisando, mas... tenta comer o máximo de dias na semana possível, equilibradamente, a quantidade de frutas que tem que comer, evitando frituras, evitando doces, evitando sal. A gente vai passar a pandemia e a gente corre atrás daquilo com que ficar pendente um pouquinho, mas manter a cabeça ativa, né? Eu acho que é o importante. Ô Moisés, só para a tua pergunta no início ali sobre a questão da feira, realmente ela diminuiu um pouco, só para complementar. Muitas pessoas, por essa preocupação, por não ter essa segurança de ir lá comprar, elas optaram por a compra pelo delivery. Nós não fazemos delivery, o agricultor, nós da CERT não fazemos, mas as lojinhas que compram da gente estão fazendo muito delivery. Então, em vez da pessoa ir lá comprar, ela liga lá para a lojinha X no bairro tal, e eles fazem a entrega.
produto da família Martins, da Acerte, vai estar na mesa também do consumidor, conforme está na banca da feira. Mas aí uma outra dinâmica. Mas é importante considerar isso porque os deliveries aumentaram e a procura, as encomendas dessas lojinhas para com a gente aumentou. Então, eu posso compartilhar aqui o teu telefone para contato, quem que tiver interesse em comprar produto de vocês? Pode, claro. Já vamos fazer um merchandising já aqui, gratuito aqui já. Cara, deixa eu contar uma historinha para vocês, então. Eu acho que eu não posso, de forma alguma, deixar de mencionar, eu não sei se vai ter... Nós não fazemos pauta, né? A nossa prosa foi assim, papum. Mas encerrando, que a professora Janete tem uma aula daqui a pouquinho, vai sair correndo para a aula aí. É importante a gente mencionar o papel desses profissionais, dos nutricionistas, não é porque a professora Janete está na transmissão, e dos chefes de cozinha. Essas pessoas têm um papel, das pessoas da área da alimentação, nutricionista, chefe de cozinha, pessoas que desenvolvem e utilizam esses produtos, porque não é simplesmente produzir. Vocês imaginem o seguinte, produzir inhame, muito bem, as pessoas vão comprar um pouco de inhame, mas se a gente não desenvolver como consumir e como encontrar o seu extremo potencial, as pessoas vão não se dar conta do quanto é importante esse alimento, quanto ele é rico, quanto faz bem. Então, aconteceu um caso interessante essa semana, que dos meses para cá, porque a gente está plantando uma raiz chamada tupinambor. Uma raiz relativamente nova, a gente já planta ela há algum tempo. No ano passado a gente produziu e a gente levou para uma feira agropecuária lá em Criciúma, que eu participei. E a grande dificuldade foi de explicar para as pessoas como utilizava o tupinambor, porque a gente também não sabia como consumi-lo. E aí, esse ano, a gente criou o Instagram da família, tá? Vocês podem ir lá, vou fazer o meu merchan agora também. Família Martins _ Agroecologia. Vão lá no Instagram, que vai estar o nosso Insta lá. E aí a gente, com esses nossos amigos da feira, começaram a comprar um pouquinho e divulgar, né? A gente começou a botar foto no Instagram e as pessoas começaram a ver que nós tínhamos o tupinambor. A gente vendeu para São Paulo, tem encomenda para Recife, tem encomenda para Indaial, para Blumenau e para Sinop. As pessoas estão procurando muito, 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 e descobrimos o uso e como utilizá-lo de uma maneira muito mais adequada. E esse intermediário, as pessoas que fizeram isso foram os chefes de cozinha, que desenvolvem as receitas, o nutricionista que sabe dar o uso necessário. E a gente fica muito grato porque isso acaba se tornando, no fim das contas, uma atividade produtiva que tem um valor econômico importante. Vai se tornar um dia. Mas a gente teve que gastar 5, 10 anos, gastar no bom sentido, de desenvolver, de cuidar daquela espécie para que ela se transforme num potencial. Então, é importante a gente mencionar e dar um abraço para essas pessoas aí dessas áreas. Beleza, Ezequiel. A gente está exibindo aqui na tarde aqui do teu contato aqui para que o pessoal possa fazer contato posteriormente aí contigo aí, tá? Então, nós estamos encerrando essa live. Quero abrir os minutos finais aí para que cada um possa fazer as suas considerações e dar as últimas dicas, né, de como a gente pode estar, através de uma alimentação saudável, poder superar esse momento que, como foi falado aqui, tudo isso vai passar, né, e a gente vai, vamos dizer assim, mas a gente quer que, a gente, após passar, a gente tenha mais alimento saudável na nossa mesa, com hábitos melhores e que a gente possa estar vivendo uma vida com mais qualidade. É isso que a gente espera, né? Eu acho que esses hábitos se perpetuem, se mantenham, né? E que as pessoas comecem a dar valor à alimentação cada vez mais saudável, sabendo com que é tão importante manter a imunidade sempre funcionando. Não só para o inverno, mas sempre funcionando para a gente evitar doenças, não só a Covid, como outras doenças tantas, né? Como a gente já está acabando, eu quero, Moisés, vou usar esse espaço, quero deixar um beijo para o meu pai, que eu acabei de receber, que ele está assistindo, tem 73 anos, está com a minha irmã, né? É muito difícil a população e principalmente os mais velhos entender como que a gente se fala assim hoje em dia, né? Mas ele é um super fã, eu tenho certeza que tu está gostando muito e com certeza eu devo muito a ele esses ensinamentos assim de valor
a animais, a plantação, ele adora uma plantação, né? Ele passa a maior parte do tempo num sítio e ele adora quando a gente vai lá e ele pode colher com a gente esses alimentos e ter esses momentos, assim. Pai, te amo muito, obrigado por tudo. Obrigado. Bom, bonita. Ela é especial. Tá bom, pessoal. Olha, eu tenho muito a agradecer ao Moisés aí pelo convite. A gente faz parte de um trabalho. Só quero dizer que eu, Ezequiel, faz parte de uma família, que faz parte de um grupo, que faz parte de uma região. Então, a gente precisa se sentir coletivamente perto das pessoas, porque tem muita gente envolvida nesse nosso trabalho. No litoral norte, comprei regiões de Osório para baixo, Santo Antônio para baixo, até a divisa, olha, passa de 300 agricultores ecologistas, produzindo banana, produzindo frutas, hortaliças, e nos 3 estados do sul, aí, só pela rede Ecovira, passam de 3.000 famílias produzindo orgânico, produzindo ecológico. Então, são agricultores, são consumidores, são donos de comércio, e a gente está fazendo frente a uma ideia, uma proposta que ela vem crescendo cada vez mais. E a gente tem que abraçar isso. A agricultura familiar precisa assumir essa responsabilidade de produzir orgânico e oferecer para o consumidor estabelecer uma relação próxima. E a gente se sente muito feliz quando o consumidor, os parceiros, os amigos conseguem lembrar da gente, ter essa referência como agricultor, como quem tem uma proposta de vida e não só para ganhar dinheiro. Então, quero agradecer. Se vocês quiserem participar, chegar na feira lá, sábado nós estamos lá, sábado de manhã, na Feira do Bonfim. Qualquer coisa, meu telefone está à disposição. Gente, se cuidem, vai passar já isso aí, tá? A gente precisa respeitar os protocolos, que a gente vai ter que se sair bem, tá? A gente está falando de vidas. Então tá, um beijo para minha família. Oi, professora. Só dizer para o pessoal, porque no aplicativo, né, a gente tem atendimento nutricional lá. Então, a gente presta esse serviço gratuitamente no aplicativo. O Moisés colocou o link ali e dizer com que a gente tem nutricionistas voluntárias trabalhando para tirar dúvidas de quem ainda tenha ficado com dúvidas. Também tem textos, né, na plataforma tentando esclarecer. Mas quem tiver dúvidas com relação à alimentação, vai ser um prazer atender vocês no aplicativo que está aqui na barrinha que o Moisés está compartilhando, tá? Isso. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado, professora Janete, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Ezequiel, também pela sua disponibilidade. Obrigado pela participação de todos e todas que passaram aqui. Foram várias mensagens que a gente recebeu aqui de apoio e de incentivo ao trabalho que cada um de vocês, profissionais, realizam, seja no campo, seja na sala de aula. Parabéns. E aproveitar também para mandar um abraço para minha família lá de Torres, lá também, que estão assistindo aí. A professora Edelvira também, que sempre, vamos dizer assim, ajudou bastante também, professora Janete e Ezequiel, a divulgar essa live aqui. Sim. Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço para vocês. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.